Então, bom dia. Hoje é indoors, está uma ventania desgraçada lá fora e antes que o tripé levantasse voo, o Sr. Luís deixou-me fazer isto aqui dentro. Já percebeu que está com a cor do dinheiro do dia 1 de outubro do ano da graça de 2021 e, como também já percebeu, o ano está a passar a correr, sobretudo os últimos meses em que começámos a voltar à normalidade. Olhe, tenho aqui uma agenda muito preenchida porque vou ter que matar um assunto que não falei do início da semana, que é a entrevista da doutora Nazaré Costa Cabral, Presidente do Conselho de Finanças Públicas, ao público, que eu referenciei aqui na terça-feira. Mas, antes de mais, 2 ou 3 alertas só. Este fim de semana vamos ter um Deals on Wheels e quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, de que muito se orgulho, aliás, e deixa-me só acertar a câmera, e quero também lembrar que essa parceria permite aos espectadores da Cor do Dinheiro, quando forem ao site fazer compras, utilizarem o cupom Camilo na saída e terem um desconto de 10%. Bem, então agora sim vamos lá ao período antes da ordem do dia. Vamos começar por onde? Onde está o Wally, neste caso, Rendeiro. Parece que as autoridades estão um bocadinho à nora, não sei o que é, Londres, Belize. Bom, eu posso adiantar aqui que espectadores da Cor do Dinheiro viram antes da viagem para fora do espaço da União Europeia, João Rendeiro em Basileia, ao que tudo indica num evento de arte. Portanto, se isto ajudar as autoridades a traçarem o rastro, aqui fica o contributo. Ponto seguinte, tenho uma má notícia para si, como eu lhe dizia ontem, que é as rendas de casa vão subir. Eu sei que ontem alguns vão continuar a subir. Por exemplo, ontem falámos que estão a subir. Eu vou-lhe dizer aqui que vão continuar a subir. Mas vão mesmo. Eu sei que ontem uns espectadores escreveram-me a dizer assim: Camilo, pá, você devia dar a informação completa, que é, de facto, as rendas de casa subiram, mas em Lisboa e no Porto baixaram. Bem, isto são fenómenos episódicos, é verdade. Já agora até mostra que a situação, nomeadamente em algumas zonas, não é tão grave como parecia. Mas uma coisa é certa, como você tem uma procura crescente, como a oferta não está a aumentar ao ritmo da procura, o que você vai ter é uma manutenção da subida das rendas. E mais, se essa pancada e essa maluqueira de certos municípios continuarem com histórias de rendas acessíveis, mais aquelas invenções que o próprio governo inventou em matéria de habitação, você pode ter a certeza, isto é certinho, ok? E eu aposto consigo, com singelo conta dobrado, que isto vai continuar a subir. Portanto, não gosta, pressiona aqueles malucos do socialismo, comunismo, mudarem as políticas de habitação. Já agora, a malta do PCP não tem vergonha. Continua a defender mais de 50 anos depois, ou melhor, 50 anos depois de termos o 25 de Abril, ou quase. Continua a defender que a história da habitação é da responsabilidade do Governo Central. Bem, juizinho. Ponto seguinte, agora, desculpa lá. Quer saber o que é justiça? Olha, eu vou-lhe ler aqui um mini post de uma... Aliás, se calhar até vou guardar isto para o final da... Não, mas vamos lá falar sobre isto. É assim. Houve uma senhora ontem, Maria João Serpa Cunha, que aqui no Facebook escreveu o seguinte: a lentidão da justiça portuguesa. Um terrível assassínio ocorreu em Londres em março deste ano. Uma executiva de marketing desapareceu, a senhora Sara, como se recorda, na noite de 3 de março. Um polícia foi preso no dia 9 de março, ok, do mesmo mês. O corpo, ou o que restava dele, foi descoberto no dia 10 de março. O polícia confessou o crime, o julgamento começou há dias. A sentença chegou ontem. Jailed for life. Ou seja, em português, é prisão perpétua. Preso até ao final da vida, sem possibilidade de revisão da pena, do tipo, o gajo portou-se bem nos 10 primeiros anos, pode sair ao fim de semana e ao final de 12, 14 anos está cá fora. E a Maria João termina assim: fazer uma história, cut a short story, a long story short, fez-se justiça em menos de 7 meses. Agora imaginem que isto teria acontecido em Portugal. Se o assassino fosse apanhado e depois julgado e depois recorrido e etc, quantos anos para o homem ir dentro? E quantos anos para voltar cá para fora? Bom, isto é uma reflexão que vale a pena deixar aqui. Porque eu acho que isto é, obviamente, uma paródia
com um assunto sério, porque o assunto aconteceu em Inglaterra, mas eu acho que é uma boa paródia com aquilo que é a imagem que a justiça portuguesa passa. Muito bem. Ainda na saga de falhanços, e que nós demos conta aqui há 2 semanas, a Evergrande, aquela empresa chinesa, ontem falhou mais um pagamento, parece que para a semana vai falhar mais outro pagamento. Lembras-te de ter falado aqui em esquema Ponzi, uma espécie, não é a mesma coisa, mas uma espécie de dona branca a brincar com o imobiliário, com dimensões preocupantes, com impacto, com possibilidade de impactar no sistema financeiro internacional. Está aqui mais um exemplo. Vamos ver onde é que a brincadeira para. Ponto seguinte, vamos falar sobre moratórias, ok? Temos aqui vários aspectos. Primeiro, os dados mostram que as moratórias estão, aliás, o crédito em moratória está claramente em descida. Já vai em 36,3 milhões de euros e até ontem houve um banco que me disse que julga que na semana, e porque isto refere-se a dados de agosto, que a informação que tem é que este valor neste momento ainda é mais baixo que 36,3 milhões de euros. E que a parte correspondente às empresas também está a baixar. Será uma boa notícia, não sei se é verdade, será confirmado em seu devido tempo, mas há mais coisas para pensar aqui. É que ontem, portanto hoje é dia 1 de outubro, ontem terminou o prazo para as moratórias na habitação. E eu dei conta aqui em devido tempo, há 2 semanas, por causa da intervenção do Dr. Paulo Macedo naquele evento da Caixa Geral de Depósitos, mas também por causa das informações de outros bancos, que os bancos têm feito um trabalho muito interessante, muito bom mesmo, a contactar e a serem proativos, a contactar os clientes, porque os bancos têm um rating dos clientes, né? Sabem onde é que está o risco de incumprimento dos próprios clientes. E então, têm estado a contactar os clientes para fazer reestruturação de créditos, análise daquilo que pode ser a solução, adotar e por aí adiante. Bom, a coisa tem estado a correr bem. Mas ontem, e nas últimas semanas, tenho visto aqui intervenções sistemáticas da DECO, que se mostra muito preocupada com as famílias com créditos de temor. Bom, há uma pergunta que eu tenho para fazer. Nós temos aqui 2 interesses divergentes, claramente. Temos a informação que os bancos nos passam e temos aquela informação que a DECO está a passar. Onde é que está a verdade? A pergunta que eu começo a fazer é se a DECO não está a exagerar nesta matéria. Eu já várias vezes critiquei aqui a DECO, por de vez em quando dá a sensação que se preocupa só com um lado e não se preocupa com outro. Por exemplo, eu gostava muito de ver a DECO, como Associação de Defesa dos Consumidores, a fazer mais pedagogia. Durante os períodos em que as pessoas fazem isto, não é? Que é, entram numa orgia, numa bebedeira de endividamento. E depois, quando chega a altura, ó tio, quem vai pagar é aquele que é o sensato. Ou seja, quem não devia pagar, que são aquelas pessoas que não se endividam para além do limite, que são aquelas pessoas que sabem que não têm um emprego que lhes permita estarem a salvo de chatice e, portanto, não se endividam. Estas pessoas depois vão pagar estas brincadeiras. Bom, e já agora, aproveito para mostrar aqui uma manchete do I de hoje. Eu sei que está aqui ao contrário, mas diz assim: moratórias, as histórias terríveis de quem sofre com o seu fim. Eu, sinceramente, gostava de saber quantas famílias é que estão nesta situação. Tenho as maiores dúvidas, percebe? Tenho as maiores dúvidas. Acho que há muito exagero em relação a esta matéria. E já agora uma coisa. Era bom, se calhar, contar a história das famílias que não ficam penduradas, não é? Porque esses exemplos é que são fantásticos para o resto da sociedade. Agora, estarmos aqui sempre preocupados com os coitadinhos que não tiveram cuidado e que depois os outros vão pagar por eles, desculpem, mas este expositório eu já dei. Bom, ponto seguinte. Como vocês sabem, o SNS está em excelente estado. Ainda ontem o diretor clínico do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, demitiu-se, precisamente por causa do problema das urgências. Portanto, continuamos a assistir à demagogia e a propaganda vergonhosa do Governo nesta área. Mas eu já volto ao SNS daqui a bocadinho, porque isto não vai ficar por aqui. Bom, então vamos lá começar com os assuntos principais de hoje. Sabe quanto é que custa a demagogia e o populismo nas câmaras? Então, não sei se já deu uma olhada hoje na manchete do Diário de Notícias, que eu já lhe vou mostrar, ok? Onde é que isto está? Cá está. Olha aqui. Medina responsável por 2/3 das contas por pagar nas autarquias. Ok? Eu só tenho pena que não se tenha feito estas manchetes antes das eleições. Mas enfim. Agora repare. Relatório. Somando todos os municípios do país, as dívidas fora de prazo há mais de 13 meses chegam a 462 milhões de euros. Claro que aumentaram porque as autarquias desataram a fazer obras por causa das eleições, naturalmente, não é? Só Lisboa tem uma fatura de dívidas de 300 milhões.
ouviu bem, 300 milhões de euros, que pesam também na subida do valor a saldar. O Conselho de Finanças Públicas critica ainda o Presidente da Câmara de Lisboa, o cessante, Fernando Medina, por falhar na prestação de informação. Está a ver como é que se fazem as coisas? Está a ver essas obras todas que... Olha, eu fui um dos que andei a denunciar nos últimos meses por causa das eleições. É isto que dá. Dívida de 300 milhões de euros por saldar. Está a ver depois como é que se deixam estas coisas para as próximas gerações? E para as presidências e variações seguintes? É desta maneira. Pergunta. Porquê é que as autoridades não apertam mais o governo e as autarquias? Porque isto é síndrome de governo socialista. Já reparou? O Ministro das Finanças não presta informação atempada. O Conselho de Finanças Públicas está farto de denunciar isto. Mas, pelos vistos, não fica apenas pelo Ministério das Finanças. As autarquias fazem o mesmo. Portanto, nós fomos para eleições sem julgar os 300 milhões de euros que o Dr. Medina deixou para a presidência seguinte, por pagar. Percebe? É uma pena, porque estas coisas deviam ser conhecidas antes das eleições e já agora os jornais deviam fazer manchetes também sobre estas coisas antes das eleições. Eu sei que isto se refere a um relatório do CFP, mas deviam fazer manchetes antes das eleições, que é para nós não ficarmos com aquele complexo de lorpa, percebe? Que depois vota sem ter conhecimento daquilo que é a gestão ou a má gestão de certos autarcas. Bom, sigamos para bingo, porque ainda falta aqui muita coisa hoje, e vamos para o primeiro ponto hoje. Olha, você tem-me ouvido falar aqui sistematicamente da TAP, certo? E tem-me ouvido sistematicamente criticar os bilhões, ou seja, se quiser em português, milhares de milhões de euros que o Governo tem estado a meter na TAP. Ainda ontem te expliquei que o Sr. Ministro das Finanças veio pressurosamente anunciar uma transferência para a TAP no valor de 2 mil milhões de euros. Remember? Bom, posso lhe dizer com absoluta segurança que em Bruxelas a equipa da Direção-Geral de Concorrência que está a analisar o dossiê TAP está de cabelos em pé. Está horrorizada com o que está a descobrir. Olha, informações que parecem não bater com a realidade, eu já volto a isso, porque como você sabe, a PricewaterhouseCoopers, que é o auditor da TAP, já pôs reservas quanto aos prejuízos da empresa. Bruxelas tem a mesmíssima dúvida, ok? Bom, justificação para a transferência de dinheiro para a TAP, em alguns casos, de deficiente justificação. Plano de reestruturação onde às vezes a bota não bate com a perdigota. Bom, estes dados que estou aqui a dar em primeira mão são alguns daqueles que começam a preocupar e a deixar horrorizados os técnicos da Comissão que estão a analisar aquilo. Isto é mau sinal, como já foi mau sinal na Alitalia, não é? Por isso é que eu lhe perguntava ontem, porque ainda não tinha a informação completa, imagina o que é, está-se a transferir este dinheiro todo para a TAP, e se de um momento para o outro, em Bruxelas se disse assim, não, vocês não podiam ter feito isto, não podiam ter feito aquilo, e portanto, se faz favor, vão devolver o dinheiro. Primeira questão. Segunda questão, nós estamos com um problema de reestruturação da empresa. E o que pode acontecer com alguma certeza é que, se estas preocupações e dúvidas se mantiverem, é que Bruxelas vai obrigar a refazer o plano de reestruturação com consequências que você não está a ver. O ministro Pedro Nuno Santos está a ver, mas faz de conta que não vê, não é? No meio do seu imenso populismo e do seu voluntarismo. Mas isto, garanto-lhe, se continuar assim, vai correr mal. Ponto seguinte. Vamos para a Justiça e ainda para o caso João Rendeiro. Como sabe, ontem a Ministra da Justiça veio botar faladura sobre o assunto no Parlamento. E uma das coisas que ela diz é que, de facto, isto provoca alguma comoção social, uma agitação social. Bom, a senhora Ministra da Justiça tem um jeito brutal para dizer verdades lapalicianas. Nós não precisamos que ela, ao comentar o assunto, venha dizer isto. Mas ela disse mais. Diz assim, pois, mas atenção, isto não justifica a mudança da lei agora. Deixa lá ver. É óbvio que um caso não justifica a mudança da lei. Mas a senhora Ministra Francisca Van Dunen está farta de saber que o problema não é esse, ok? O problema é o conjunto de leis do processo penal
que deixam alçapões e permitem que as pessoas façam estas brincadeiras. Olha, que o Oliveira Costa tenha morrido sem cumprir pena de prisão, que o processo de Ricardo Salgado esteja-se a arrastar no tempo, a fuga de João Rendeiro e por aí adiante. Ou seja, não é o problema da lei, é um problema de um conjunto de leis. E este é que é o problema. Mas a senhora Francisca Van Dunen, por acaso até a magistrada do Ministério Público, não está interessada em mexer no assunto, percebe? É este o problema. Nós temos na justiça, como noutros setores da sociedade, um lobby fortíssimo. E aquilo que é preciso mudar não se muda. E ainda para mais, como você sabe, há uma parte dos deputados dos partidos que fazem parte desta comunidade judiciária e, portanto, acabam por torpedear qualquer mudança da lei. O que está ali em causa, no caso de João Rendeiro, obviamente não é esta lei, é todo o sistema que está em causa, que permite isto. Olha, quer ver? Já agora, a senhora Francisca Van Dunen vem dizer, também como justificação, o Poder Judicial é independente do Poder Político. Olha, o Judiciário Legislativo. Oh, minha senhora, estamos fartos de saber isso. O problema não é esse. Está a ver? A tendência e a facilidade com que estas pessoas desviam os assuntos, a questão não é essa. A questão é, todo aquele conjunto de leis do processo penal está mal. Permitem todas estas possibilidades de fuga aos processos e eternizar processos. Eu volto a recordar, o caso de João Rendeiro tem mais de 10 anos, percebe? Bom, mas vamos mais para a frente. Porque, entretanto, já agora, a juíza que julgou, ou melhor, que está responsável pelo processo, fez saber ontem que não havia hipótese de saber se João Rendeiro, se havia perigo de fuga ou não. Bem, então vamos lá ver se isso é verdade. Então, espera aí. João Rendeiro não comunicou um dos pressupostos básicos da sua deslocação ao exterior, a Londres, que era dizer onde é que ele estava a residir, onde é que ele estava. Mais, João Rendeiro, em julho, tinha feito uma viagem à Costa Rica, onde, presumivelmente, preparou a sua fuga para o Belize, ou para onde é que ele está. Bom, nessa altura, também não comunicou a sua morada, onde ia estar. Desculpa, a juíza que decidiu isto não sabia da situação. Ela não percebeu que ele não comunicou a sua morada e, portanto, não estava a cumprir os pressupostos da medida de coação. Como vê, há muita coisa aqui que não bate certo. E era bom que a comunidade judiciária viesse a investigar isto. Aliás, o Conselho Superior de Magistratura veio logo dizer que os juízes não aceitam nem ordens nem sugestões de ninguém. Pois é, a gente percebe isso, são independentes. Agora, convinha que situações dessas não acontecessem, sobretudo que nós deste lado não ficássemos com a desgraçada sensação de que há alguém que não foi suficientemente cauteloso neste processo e deixou o João Rendeiro fugir do país e não se apresentar à Justiça, porque essa é a conclusão, ou essa é a sensação com que a gente começa a ficar. Bom, deixa-me lá ver como é que estamos de tempo, 20 minutos já. Vamos para um assunto completamente diferente, que ontem ouvimos o Secretário de Estado da Saúde, Lacerda Salles, vir dizer que o Governo promete uma equipa familiar por cidadão até 2023. Repare uma coisa, equipa familiar, já não é apenas médico de família, equipa familiar. Onde é que já ouvimos isto? Ouvimos António Costa prometer isto em 2015, depois de ter ganho as eleições, não ganhou as eleições, perdeu as eleições, ter ascendido ao poder. Prometeu isto em 2015. Cumpriu? Não. Há mais portugueses agora sem médico de família do que havia em 2015. Certo? Bom. Segundo ponto. Reparou na data? 2023. Porquê 2023? Obviamente porque termina a legislatura. O que ele está a dizer é este governo, até 2023, vai resolver o problema da saúde familiar. Eu vou apostar aqui consigo que não vai. Isto é mais uma daquelas promessas idiotas, porque o próprio Secretário de Estado reconhece que o governo tem estado a fazer concursos para contratar médicos de família e não encontra candidatos suficientes. Por que será? E este é que é o problema. É que as pessoas fazem promessas, percebe, eleitorais e coisas do género, sem ir ao essencial do problema. E o essencial do problema está por trás, que é porque é que não há médicos que aceitam ou que se candidatam em função desses concursos que são abertos pelo Governo ou pelo Estado. A questão está aí. Portanto, pode esperar sentadinho que até ano de 2023 não vai ter este problema resolvido. Bom, vamos finalmente à entrevista de Nazaré Costa Cabral ao público de terça-feira. Eu já elogiei aqui a entrevista, já inclusive o jornalista, que acho um excelente jornalista e que trata bem estas matérias, mas a entrevista de Nazaré Costa Cabral é muito oportuna,
Porque ela mostra o problema essencial das finanças portuguesas, que é desequilíbrio. Não há outra forma de dizer. Ela é muito cautelosa na entrevista, mas passa a mensagem. Porque ela diz assim, bom, nós de facto temos uma dívida muito elevada. E o problema não está aqui no déficit, propriamente dito. O problema do déficit é que depois no ano seguinte transforma em dívida. E ela aponta claramente o dedo para a questão da dívida. Bom, mas o que é mais interessante é que uma das frases que ela prefere, que dá mote à entrevista, diz mais ou menos isto. Um déficit orçamental nunca é uma folga. Alô? Espectador da Cor do Dinheiro. E leitor da coluna A Cor do Dinheiro no Jornal de Negócios. É que há quantos anos você ouve esta coluna dizer estas coisas? Mas olha, que é para não haver dúvidas e o pessoal dizer que eu estou a manipular, eu vou ler o que diz a doutora Nazaré Costa Cabral, ok? Esta ideia de que há uma folga é uma ideia para a qual temos de olhar com cuidado. Veja só a cautela com que ela está a falar. Um déficit orçamental nunca é uma folga. Um déficit significa que as receitas efetivas são menores do que as despesas efetivas, o que obriga o Estado a ter que se financiar. Ora bem, está a perceber a mensagem? Se nós temos déficit, se nós temos dívida, que ainda para mais é descomunal, que sentido é que faz falar em folga orçamental? Bom, isto é importante porquê? Porque eu ainda não vi nenhum regulador ou supervisor, se você quiser, dizer isto ao Governo. Ou seja, uma mensagem aqui. Não devia ser o Dr. Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, a lançar estes avisos ao Governo. Não devia. Tem de ser a Presidente do Conselho de Finanças Públicas. É que isto tem impacto orçamental. Isto tem impacto macroeconómico. Bom, para já, isto é uma chapada do Dr. Mário Centeno e é um aviso sério ao Dr. António Costa e ao Ministro das Finanças. E olha, para isto eu só posso fazer, percebe? Que é dar os parabéns à doutora Nazaré Costa Cabral por os ter no sítio e dizer estas coisas. Bom, eu vou deixar o resto das matérias, ia comentar aqui um pormenor da FASEC, mas já vamos com muito tempo. Eu prometo voltar ao assunto da próxima semana. E para o final quero pedir aquilo que peço sempre, que é, às 7.400 pessoas estavam em direto há bocadinho, pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um grande fim de semana. E até segunda-feira.